Hoje vamos fazer a leitura do capítulo de número 28 de Provérbios. Diz assim o sábio: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que dão a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para que o se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará da pobreza. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão. Companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas aflições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. O sábio traz o contraste entre o ímpio e o justo. A justiça traz coragem e estabilidade. Como é que nós temos coragem? Quando buscamos a justiça e odiamos a transgressão e o mal. Aí nos enchemos de coragem. Versículo de número 13 diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esconder o pecado, esconder o erro, admirar o pecado, exaltar o pecado, manter-se no erro, impede a prosperidade e atrai a desgraça.
Mas buscar o perdão, a sabedoria, alcança a misericórdia de Deus. Nós devemos odiar o mal, rejeitar o mal, buscar a sabedoria e a inteligência para buscarmos a misericórdia de Deus. Fala muito sobre a ganância. O sábio, nesse capítulo, ele fala sobre a ganância, o orgulho, a vontade própria. No versículo de número 2, ele diz assim: pela transgressão da terra, muitos são seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. Pela transgressão, pela vaidade, pela ganância, a terra é dividida para muitos príncipes. Países são divididos. Olhamos o que acontece em nossos dias. A guerra traz miséria, mas é o orgulho, é a ganância, é o querer mais terra, é o querer possuir mais poder. Está levando os homens a essa ganância, deixando na terra miséria, pobreza. Tudo é a ganância. No versículo 6 ele diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o caminho dos perversos, ainda que seja rico. A riqueza não é o que exalta o homem, mas é o seu coração, a sua conduta. Não é possuir muitos bens que vai dizer se um homem é próspero ou não, mas é a sua integridade, a sua justiça. Melhor é o pobre que anda na sua integridade. É melhor não possuir tantos bens, mas continuar na integridade, ser íntegro, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. No versículo 11 ele diz assim: o homem rico e sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Tem homens que ele se considera sábio aos seus próprios olhos. Mas aquele que é mais humilde, ele se examina o caminho. E há caminhos que não é bom para o justo. Há caminho que nos leva à miséria, à pobreza, à dor. Então temos que examinar que caminho é esse que estamos seguindo ou que estamos admirando. A obediência à lei e à palavra de Deus. O que nos faz diferenciados é a obediência, se manter naquilo que Jesus ensinou, nos voltarmos à palavra de Deus, buscar sabedoria na palavra de Deus. No versículo de número 4 ele diz assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Nós somos opostos aos ímpios. Eles deixam a lei de Deus, eles deixam a integridade e a justiça para enriquecer. Nós que amamos a lei de Deus temos que nos opor a tudo isso. Não admirá-los, mas nos opor a isso e não segui-los, continuar no caminho da verdade. No versículo número 9 ele diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a oração é abominável. Deus não ouve a sua oração. Vão gritar por misericórdia e Deus não ouvirá. As pessoas pensam que Deus ouve qualquer oração. Gosto muito da passagem do povo escravo no Egito. E ali diz que o povo clamava. E Deus desce ao Egito para ver se o clamor tinha respaldo. Eu vou descer para ver por que clamam. Não adianta clamar quando você está agindo impiamente. Não adianta clamar quando você é injusto, quando você é ganancioso, quando você odeia, quando você quer o mal dos outros. É interessante que nos nossos dias a oração para vencer uma guerra gananciosa. Vamos orar para que o nosso povo vença. Sabe,
O que leva às guerras, contendas, é se desviar de Deus, se desviar da palavra de Deus. Então, admira os ímpios, mas aqueles que são filhos do bem, resistem os maus. Deus despreza a oração dos maus. O capítulo 27, ele nos leva o quê? A uma justiça social, generosidade. O sábio alerta sobre a ganância, o egoísmo. E ele diz, quem ajuda o necessitado nunca passará necessidade. Quem fecha os olhos para a miséria humana enfrentará maldições. Hoje é o que estamos vivendo, vendo. O mundo está debaixo de maldição, de palavras malditas, de guerras malignas. No versículo de número 21, ele diz assim, o sábio: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Não olhar só pela aparência, porque o homem vende a sua integridade, o homem vende a sua justiça por um bocado de pão. Rouba, entra em corrupções, então não é bom olhar só a aparência. Versículo de número 22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O homem que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, mas ele não sabe que a pobreza virá sobre ele. No versículo de número 24 diz assim: o que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão. Companheiro é do homem destruidor. Hoje nós vemos filhos desejando os bens que os pais ajuntaram. Ele não segue o caminho dos pais, que foram trabalhadores, justos. Ele quer o bem que os pais ajuntaram e não quer dar aos seus pais uma velhice digna, honrosa. Ele quer roubar os bens do pai. Ele quer a herança antecipada. E ele diz, não é transgressão, isso daí é meu. Tudo isso é meu. Mas o sábio diz que o que rouba seu próprio pai ou a sua mãe diz, não é transgressão. Companheiro é do homem destruidor. Vai pelo caminho da destruição. O capítulo 28 é um reflexo de conduta. O caminho do justo, obediência ao ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensinou, tive fome, tive sede, estive doente, fui preso e não me visitastes. E os discípulos perguntam, mestre, quando te vimos dessa maneira? E ele diz, quando não olhaste a um dos pequeninos, também não olhaste para mim. Quando nós não olhamos a justiça social, quando não olhamos a necessidade daqueles que são vítimas da ganância, porque o que é a pobreza de um país? Vítimas da ganância, dos poderosos, dos que governam, e muitas vezes nós estamos honrando esses poderosos para que eles continuem a oprimir o pobre. Como honramos eles? Com votos, honramos eles brigando por eles, mesmo sabendo que eles são corruptos, ladrões. Tomamos partidos e os nossos olhos não conseguem ver que o nosso país caminha para uma injustiça social. Mas pela ganância, pelo ódio, pela avareza, nós não conseguimos ver. E Jesus disse, tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Fui preso, não me visitastes. Estive enfermo, não me ajudaste. E a nossa pergunta até hoje é, mas por que tudo isso acontece?
Acontece porque estamos com os olhos gananciosos, esperando que aqueles que vamos colocar no poder, eles possam realizar os nossos desejos e não trazer uma nação equilibrada, uma nação justa. Votamos em homens ímpios, gananciosos, honramos eles e não percebemos que quando o ímpio governa, o povo sofre. Devemos buscar a integridade e a moralidade, mas superior à integridade e à moralidade está a obediência. Quando realmente formos discípulos de Jesus Cristo, quando realmente nós seguirmos a Jesus Cristo e não religiosidades, quando realmente colocarmos em prática as palavras de Jesus, nós vamos nos tornar íntegros e com moralidade, homens de bom caráter. Então a obediência é o princípio para vencer todo o mal que está se estabelecendo sobre a terra. Vaidade, ganância, orgulho. Então temos que observar o que hoje o sábio está nos ensinando. Pela transgressão da terra, muitos são seus príncipes. Todo mundo quer ser governo. É uma guerra hoje para ser político. Parece que a melhor profissão que nós vamos oferecer aos nossos filhos nos dias de hoje é ele ser um político. Porque vai garantir o bem-estar de gerações. Hoje quem entra na política e vence e alcança os melhores cargos, ele traz para a sua família uma falsa prosperidade, que eles dizem: filhos, olha, agora descanse, porque os celeiros estão cheios. Conquistamos terras, conquistamos ouro, prata, mas se enganam, porque hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma. Então a obediência à palavra de Deus nos traz sabedoria e nos traz inteligência. Que Deus nos guarde da maldade humana. Fique na paz do Senhor.